Olá, boa tarde para você. Muito obrigada, amigo Bareta, por passar para a gente o decorrer da programação aqui no Boa Tarde Sergipe. O TP já pode rodar. No programa de hoje, vamos falar sobre uma doença venérea muito perigosa e eu estarei aqui em estúdio. É a gonorreia, que está resistente a antibióticos. Ao vivo vai estar comigo o urologista Davi Arimateia e você pode mandar perguntas durante o programa pelo nosso WhatsApp que está aparecendo em seu vídeo. E tem muita gente comemorando a queda no preço da banana. Vamos saber com uma nutricionista ao vivo como você pode aproveitar os benefícios desse produto aí na sua casa e beneficiar a sua saúde. Também tem notícias sobre a Polícia Federal, que retoma serviço de entrega de passaporte. Passe a tarde com a gente. Muito bem, começamos o Boa Tarde Sergipe ao vivo. Olha, hoje o assunto é sério, viu? A gente começa chamando sua atenção para os riscos de uma doença que está ficando forte e resistente aos antibióticos, que é justamente a medicação recomendada pelos médicos para matar a bactéria. E agora, o que fazer se a bactéria está mais forte do que os remédios? Eu já estou aqui no estúdio com o urologista, o Dr. Davi Arimateia, aqui já presente no nosso sofá. Vamos dar boa tarde para ele, que vai estar com a gente para responder suas perguntas. Então, antes de conversar sobre esse assunto com o doutor, você pode interagir já, mandar perguntas. Vamos assistir, enquanto isso, a uma reportagem para a gente entender a força que essa bactéria tem. Silenciosa gonorreia é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais antigas e ganhou resistência aos antibióticos por causa da automedicação. E os riscos crescem cada vez mais. É muito difícil ter a ideia do número real de casos de gonorreia porque as pessoas simplesmente não procuram os serviços de saúde. E geralmente só descobrem a doença quando existe uma consequência grave. E a partir daí é que vem as notificações. E olha, em 2016 foram registrados 171 casos. Agora, em 2017, a metade do período já são 73. E essa situação deixa as autoridades de saúde em alerta. Existem pessoas que não querem usar camisinha por achar que não vai pegar nenhuma doença. Se a pessoa não usa camisinha, por exemplo, contraindo a gonorreia, se for mulher, ela pode ficar estéril, ela pode querer ter filhos e não conseguir. A gonorreia não é tão simples assim. É uma doença que pode repercutir até no bebê. Quando o parto é normal, se a mãe estiver com infecção pelo gonococo, na passagem do bebê, a cabeça do bebê pelo canal do parto, pode contaminar os olhos do bebê, levando a uma infecção chamada conjuntivite por gonococo. Qualquer adulto com gonorreia pode apresentar também uma inflamação nas articulações. Olha como fica o joelho inchado. Numa situação mais avançada da gonorreia, quando não tratada, ela pode chegar até as articulações, provocando o que se chama de artrite gonocócica. Então vejam que é uma doença que precisa estar sempre sendo lembrada, informada à população. O gerente do Programa de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis, Almir Santana, comenta que a doença só é transmitida no ato sexual. E é bom que as pessoas fiquem atentas. Nos homens aparecem os sintomas. Mas o que é que os homens faziam? Quando tinham sintoma de gonorreia, que surgem em torno de 2 dias, 3 dias após a relação sexual sem camisinha, eles geralmente procuravam a farmácia, automedicavam e isso contribuiu para uma resistência da bactéria, que é o gonococo, aos antibióticos. Caso a pessoa já desconfie, o que ela deve fazer? Procurar um médico? Procurar um serviço de saúde, não diretamente a farmácia, procurar um serviço de saúde para fazer o devido tratamento e o mais rápido possível para evitar infectar outras pessoas.
Pois é, a situação é séria e o detalhe, essa doença sexualmente transmissível pode atrair outras doenças, então você tem mais propensão aí a ter sífilis e outras doenças. Então, a partir de agora, você pode mandar o WhatsApp com suas perguntas. Anota aí, nosso WhatsApp do Boa Tarde Sergipe, 9879-2829. A nossa produção está com o celular em mãos e você pode fazer perguntas e interagir conosco. Então, não esqueça de dizer na mensagem o seu nome e sobrenome e onde você mora, combinado? Agora vamos aqui no estúdio aqui do Boa Tarde Sergipe, que eu estou recebendo hoje o Dr. Davi Arimateia, que é urologista e vai passar a tarde com a gente aqui para responder as suas perguntas e também para falar um pouquinho sobre essa gonorreia que está mais forte, mais resistente, ou seja, o uso de antibióticos já não garante 100% resolver a situação, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Tamires. Tudo bem? O que acontece é o seguinte, hoje em dia, com o uso irrestrito, né, o uso indiscriminado de antibióticos para qualquer doença, a maioria das vezes o uso por conta própria do paciente acaba que seleciona certas bactérias que são resistentes a esses antibióticos que foram usados e que acabam não mais eliminando essa doença. Aí o que é que acontece? A bactéria que é resistente, ela continua se reproduzindo, ela continua sendo transmitida e temos então uma doença mais difícil de ser tratada. A maioria das vezes é por isso, o uso indiscriminado, o uso sem uma prescrição adequada, o paciente ele toma por conta própria, ele não procura um médico para saber qual é a doença e o tratamento correto. Essa automedicação, né, que é feita desde antigamente, né? Apareciam sintomas que geralmente é pus, né? Um dos sintomas mais fáceis de serem notados é justamente o sintoma, o pus. É mais fácil de ser notado. Isso, no homem, essa doença, ela se apresenta a partir de 2 até 7 dias após ter relação sexual com o parceiro contaminado, a parceira contaminada. Ela se apresenta como descarga de pus pela uretra e acompanhada de dor ao urinar. Então, esse é o sintoma mais comum no homem, né? Na mulher, ela acontece como um corrimento vaginal, né? Um corrimento do colo uterino, então ela se exterioriza como um corrimento vaginal. Incomoda menos. No homem, como tem a dor a urinar, ele acaba se incomodando mais. Essa forma de apresentação, ela é por volta de 80% a 90% dos casos. Porém, ela pode se apresentar em outros locais. Por exemplo, na faringe, né, pode ter uma infecção de garganta. Por exemplo, uma infecção retal também, com corrimento, certo? Com descarga de pus. Entendi. E os dados realmente são alarmantes, né? Mundialmente, se tem aí aproximadamente 200 milhões de novos casos. E no Brasil, como é que tá? No Brasil, é por volta de 1,5 milhão de novos casos ao ano, né? Isso dado do Ministério da Saúde. Mas o que a gente tem que alarmar, não só em números da gonorreia, é que nenhuma doença sexualmente transmissível, ela tende a andar sozinha. Quem tem uma tem um risco muito maior de ter outra ou de vir a contrair outra, por causa principalmente dos seus comportamentos. Por isso que é tão importante procurar um médico assim que aparecem os sintomas. A gente já tem pergunta ao vivo de um telespectador, vou pedir só para minha produção reforçar o nome rapidinho. Carlos Maciel está ligadinho aqui com a gente e tem uma pergunta. Apareceu um sintoma específico no filho dele, um corte no pênis. O que pode ser? Há mais de um mês esse sintoma apareceu. Na verdade, pode ter sido causado por um trauma, né? Pode ter sido causado por exemplo, um fungo, né? Pode causar, pode ser também uma bactéria. Como se trata, provavelmente, aí como ele fala, do filho, às vezes, de uma criança pequena, há uma chance pequena, né, de ser de uma transmissão sexual. Tem 22 anos ele, não é criança. Então pode ser sim, né, provavelmente, né, vai ter uma vida sexual ativa, pode vir a ser uma úlcera genital, né, ele falou como um corte, mas às vezes pode ser uma úlcera, uma ferida, que também faz parte do rol de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o mais indicado é procurar um médico. Procurar um serviço médico. Para ter um diagnóstico preciso, né? Exatamente. Agora, qual é o risco para quem demora a ir ao médico, se automedica, de repente o sintoma desaparece, você não tem nem a certeza de que era, por exemplo, a gonorreia ou outra doença sexualmente transmissível?
Então, um desses riscos, eu já falei, é sobre ter outra doença sexualmente transmissível e não ser diagnosticada. Quando esse tratamento é prolongado, o que pode acontecer? Pronto. Por exemplo, no caso da gonorreia, tem casos de pacientes que se automedicam, vão à farmácia, compram um remédio que ouviu do vizinho que dá certo, que vai desaparecer o sintoma do pus, vai desaparecer o sintoma da ardência, o sintoma não desaparece e aí sim vai ao médico. Mas qual a consequência desse prolongamento, dessa demora, né, que já perdeu aí? Por exemplo, no caso da gonorreia, ela pode levar a complicações em outros sítios que não sejam na uretra. Por exemplo, no homem, pode vir a ter uma infecção do testículo, certo? Uma infecção mais severa chamada orquite. O paciente pode ter um mal-estar geral, pode ter febre. Essa própria orquite pode levar também à esterilidade masculina, certo? Então, a infecção do testículo, que veio de uma gonorreia, pode levar à infertilidade do homem. Isso é uma das consequências. E é importante a gente tocar nesse assunto, já que a bactéria está mais resistente, o uso da camisinha durante toda a relação, principalmente para a população jovem, que tem tendência a mudar muito de parceiro e a estabelecer relacionamento sem camisinha. Exato. É um comportamento que é de risco você ter múltiplos parceiros e não fazer o uso do preservativo. Isso é o que mais acarreta o aumento dessas doenças, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Então, uma coisa que a gente tem que sempre tocar no assunto, frisar e refrisar, é a importância do uso do preservativo em todas as suas relações. Entendeu? E durante toda a relação, né? Do início ao fim. A gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que é a Mariane, que está aqui no Santo Antônio, bem pertinho aqui da nossa emissora, na capital sergipana. Ela está com corrimento e aí quer saber o que pode ser, o que fazer. Apareceu o corrimento, e aí? Pronto. No caso, uma mulher ela está com a síndrome de um corrimento vaginal. A mulher tem várias causas diferentes de corrimento vaginal. As bactérias, outros micro-organismos. O que ela precisa, de fato, é ir ao ginecologista, certo? Que vai conversar com ela sobre como foi toda a história, há quanto tempo apareceu, o aspecto desse corrimento, o cheiro, a cor, se dói ou não. E aí vai levar, talvez ela solicite alguns exames, mas que vai levar ao tratamento mais adequado, de acordo com a história dela e do próprio exame que a ginecologista vai fazer nela. E aí aprimorar o grau desse corrimento, o que pode ser para poder então tratar? A saída é ir ao ginecologista. E evitar a automedicação sempre. Vá ao médico e siga as suas orientações. Beatriz, do Marcos Freire, tem uma pergunta, né, produção? Qual é a pergunta? Quer saber como diagnosticar o tipo de corrimento pelo cheiro ou pela coloração, pela cor. Como saber se é algo grave, uma doença grave ou não? Então, Beatriz, é o seguinte, na mulher apresentam-se também outras doenças que se exteriorizam como corrimento que não seja só a gonorreia. Por exemplo, tem a clamídia, por exemplo, tem outra doença chamada Gardnerella, que ela dá um odor muito forte, que chega a ser um aspecto de peixe podre, né? Um cheiro, um odor muito forte. Não significa que é um corrimento mais grave ou menos grave. Significa que provavelmente é de uma outra bactéria, um outro micro-organismo diferente. Então, assim, tem que procurar o serviço médico e ele vai ver pela história, pelo exame, qual que é a sua doença, né? Ou qual que é a doença de quem esteja apresentando. Cada caso é um caso, cada diagnóstico é um diagnóstico, né? Agora está com a gente também a Tamires, do bairro Salgado Filho, acompanhando a nossa programação ao vivo e quer saber, ela é casada e quer saber se mesmo tendo esse relacionamento estável com o esposo, dentro de uma condição matrimonial, se é preciso usar camisinha para evitar a gonorreia ou outras doenças sexualmente transmissíveis? Então, como o nome já diz, né? Doença sexualmente transmissível. Às vezes, algumas doenças que não sejam corrimentos, existem outras que são latentes, que elas vêm, vai, né? E depois de algum tempo elas podem voltar. Como é um caso de um casamento, é difícil às vezes a gente estabelecer que os parceiros usem, no caso o marido use preservativo.
Mas tem doença, sim, que você pode não estar apresentando no momento, ela está, entre aspas, dormindo e depois ela voltar. Isso aí a gente não tem como prever. Vai aí a questão do casal, né? Se eles vão optar ou não. Mas que tem doenças que podem não se apresentar agora, se apresentar depois de alguns anos e voltar, existe. Por exemplo, o herpes é uma doença sexualmente transmissível que ela pode estar não se apresentando agora e depois de 1 ano ou 2 ela aparecer. Que o parceiro já tenha tido antes, ela não se apresentar, depois ela volta. Enfim, isso depende da confiança do casal também, né? Entendi. Porque tem doenças sexualmente transmissíveis que os sintomas não aparecem visivelmente no homem, né? Exato. E pode ser de algo antigo, de outra relação anterior antes de ser casado. Ó, muito obrigada por sua participação aqui ao vivo. Nossos telespectadores adoraram. E vamos cuidar da saúde, né? É isso aí também. Muito obrigado. E estou à disposição. Seja sempre bem-vindo em nossa sala de visitas. Vamos rapidinho para um intervalo, mas segura aí porque já eu volto com Boa Tarde Sergipe e vamos falar sobre notícia boa, queda no preço da banana e vamos saber como a gente pode aproveitar os benefícios dessa fruta rica em potássio. Já.